eu estou falando nos últimos dias sobre discípulo, discipulado, construção de discípulo, formação do discípulo. Eu vou continuar falando até você dizer, pastor, estou cansado de comer discipulado. E aí, a hora que você cansar, eu vou dar mais um pouquinho, e aí você vai entender o que é ser discípulo, o que é discipulado, a visão de Jesus, a missão de Jesus e aquilo que ele fez. Eu vou ler do 16 ao 20, e assim que a gente terminar, nós vamos orar. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Com a sua Bíblia na mão, vamos orar? Vamos dizer todos juntos assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu audaciosamente confesso que a minha mente está aberta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Você pode aplaudir a palavra, glorificar. Estão nos seus assentos. Discipulado é relacionamento. Vire aí para o irmão que está do seu lado, fala assim: discipulado é relacionamento. Jesus se relacionou com os seus discípulos, caminhou com os seus discípulos, andou com os seus discípulos, ensinou os seus discípulos, formou os seus discípulos, construiu os seus discípulos e levou-os a ter uma estrutura de discípulo. O discipulado, ele forma pessoas no caráter de Cristo, e quando o discípulo é formado, ele tem uma missão, que é formar outro também. O discípulo, ele tem um mentor sobre a sua vida. Alguém que ensina princípios e o caminho que se deve andar. E quando o discípulo, ele é consolidado nessa chamada, e ele entende essa chamada, e ele permite ser construído nessa chamada de discipulado, ele tem a missão agora de ser um mentor. Ele é formado para formar outros. Versículo 16. Quando os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado,
17. Quando viram, adoraram, mas alguns discípulos estavam com dúvida. Será mesmo que é Jesus que ressuscitou? Será mesmo que é Jesus? Houve alguns discípulos que estavam com quê? Dúvidas. Tinha dúvida no coração deles. Uns entenderam e adoraram, mas outros duvidaram. Você sabe que a dúvida, ela te afasta dos passos e do próximo degrau que você tem que dar. A dúvida, ela é uma barreira que te prende para não viver o sobrenatural de Deus. Vou dar um exemplo. A dúvida que entra no seu relacionamento, essa dúvida separa você da pessoa de viver aquilo que é prazeroso, de viver aquilo que é a delícia do casamento. Oh, meu Deus, eu posso falar que você é a minha delícia? Posso, né? Minha esposa, meu docinho de mel, eu chamava ela antes de docinho. Vem aqui, meu docinho. Aí ela se derretia. A dúvida, ela anula o sobrenatural de Deus na nossa vida. Um discípulo que tem dúvida se Deus vai prover, ele não desfruta da provisão de Deus. E aí ele recebe e ele acha que é algo natural. Ele recebe a provisão, mas porque tinha dúvida, ele acha que aquilo é algo que ele fez, é algo que alguém deu, é algo relacionado ao humano. A dúvida faz isso. A dúvida nos impede. Então, aqui alguns discípulos estavam com... E aí Jesus lança um desafio. Versículo 18. Então Jesus se aproximou-se e disse: para vocês que estão em dúvida, me foi dada, eu quero que vocês saibam, que me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, os céus, a partir de hoje, é a referência para a terra. Tudo que vocês se moverem, o céu vai ser o modelo, vai ser a referência para você viver na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, ele é magnífico. Jesus é extraordinário. Jesus, a mente dele não era uma mente terrena. A mente dele era a mente de um criador. A mente dele era a mente de alguém divino. A mente dele era alguém extraordinário. É por isso que Jesus, ele é o cara. Jesus, ele é lindo. Jesus, ele é o top. Jesus, ele é o extraordinário. E a ideia que ele teve: vão e façam aquilo que eu fiz. A ideia: vão e faça aquilo que eu fiz em vocês. O que? Discípulos. A igreja, ela prevaleceu, está prevalecendo há mais de 2000 anos. E vai prevalecer. Mesmo Jesus sendo pastor, Jesus, ele era o pastor? Era ou não era? Ele não fez ovelhas. Ele fez o quê? Por que a igreja prevaleceu? Por que a igreja, pelos séculos, e você vai ver a história da igreja, começando na Bíblia, perseguição, depois você vendo lá o Coliseu, você vendo lá a Inquisição da Igreja Católica, você vendo lá Hitler tentando destruir principalmente a Bíblia e os judeus.
O que fez a igreja prevalecer há mais de 1000 anos, sendo perseguida, sendo martirizada, sendo, assim, às vezes esmagada? O que fez ela prevalecer? Jesus, mesmo sendo pastor, ele não fez ovelhas, ele fez discípulos. A Bíblia vai dizer, pela boca do próprio Jesus, e ferirá o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas o discípulo, ele permanece. Eu tenho um pastor. A igreja, esse ministério tem um pastor chamado Apóstolo William. Se Deus o levar, a igreja não vai se acabar. Esse ministério, porque ele formou discípulos. É triste falar o que eu vou dizer. Mas tinha uma igreja, e no centro de Hamamatsu, o pastor pegou suas coisas, foi para o Brasil. As igrejas teve um homem, ele começou uma igreja, não vou falar o nome dele, mas eu vi várias pessoas que saíram daqui, foram para lá. Eu disse, glória a Deus, que estejam na igreja. Um dia, ele disse, não vou ser mais pastor. Pegou suas coisas, foi embora. Mais uma vez, eu vi os discípulos, as ovelhas, que estavam frequentando aqui, que estavam lá. Eu vi eles indo para o quadrangular, lá da 150. Eu vi outros se perdendo, eu vi outros já chegando aqui. Por que a igreja acaba? Porque eram ovelhas e não discípulos. Eles não foram formados discípulos, porque se foram formados, tivessem sido formados discípulos, a igreja ia pertencer. Pastor, você está indo, olha, me abençoa aqui que eu vou continuar o propósito, que eu vou continuar. Então, eu quero falar da construção da vida de um discípulo e a importância que um discipulador foi na vida dele. Atos capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Então olha para você ver, essa é a história de Saulo, como Saulo foi encontrado. A Bíblia vai dizer que na cidade onde Saulo estava, havia um discípulo. E quando Jesus o chamou, ele disse, eis-me aqui. Você sabe que o discípulo, quando ele entende a chamada e ele carrega este caráter, ele é disponível. É lindo ver as pessoas que elas são disponíveis para Deus. Você vai ver lá no Antigo Testamento, quando Deus vai e chama Samuel, Samuel, e logo ele se prontifica, eis-me aqui, Senhor. Você vai ver na vida de Isaías, ele dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O discípulo que ele é disponível, ele tem uma graça sobre ele.
O discípulo que ele é disponível para Deus, ele entende o chamado, ele entende a missão, ele entende que a vida dele não é mais para ele, mas ele entende que a vida dele é uma chamada para uma missão. A gente fala dos testemunhos da Bíblia, mas é legal falar dos testemunhos da igreja. É legal ver que a missão que Jesus deu há 2000 anos atrás, ela continua sendo implantada. E quando a gente começa a ver isso na vida das pessoas, que obra linda. Eu vejo o pastor Jacob, ele foi para a África, chegou com malária, passando mal. Estava no hospital segunda-feira, na terça-feira ele estava embarcando para o Brasil. Claro que diagnosticado, o médico liberou. Malária, apesar que malária não contamina, não pega assim. Mas no encontro que você estava aqui, Júnior, passando, o pastor estava ali passando mal, foi levado para o hospital. Veio para cá assim, mal, saiu daqui, foi para o hospital ficou internado. Terça-feira estava embarcando, e o apóstolo William, meu filho, apóstolo, a missão dada, nós está em missão, apóstolo, eu entendo a missão. Então são pessoas que eles são disponíveis para servir a Deus. Eles são disponíveis e ele tem e foi implantado o caráter de Cristo na missão que ele deu. Vão e façam discípulos. E os discípulos estão sendo formados. Eu estava conversando na quinta-feira com alguns futuros líderes e eu estava construindo e falando para eles. Você sabe que esses dias o teto, o Peniel estava passando por algo crítico, cheio de goteira. Chovia aqui a sala das crianças, virava uma piscina. Sala que os nossos filhos estudam. 1.700.000 para fazer o teto. A igreja tinha? Não tinha. Procuraram dali, acharam uma forma, acharam uma tinta, 400.000 para pintar o teto. Urgentemente. O apóstolo William ligou para 2 pessoas e disse assim: eu preciso de vocês. Sábado, apóstolo? Domingo, apóstolo? Não, essa semana. Quinta e sexta, ou quarta e quinta, 2 discípulos viram e assumiram a fábrica e estavam aqui. Pagaram o seu dia? Na fábrica? Na igreja? Pagaram? Glória a Deus. Seja honrado. Mas disponível. Entendem a missão. Entendem o propósito de não viver mais para si mesmo. Quando eu recebi um convite, um chamado para vir trabalhar a tempo integral, quando o apóstolo William, o pastor Jacob me chamou para conversar e a gente sentou na mesa, ele falou: meu filho, a gente está precisando de você. Não dá resposta, mas eis-me aqui, eu não tinha para onde correr. Eu preciso que você venha trabalhar para ir na igreja. Então, mas quanto que eu vou ganhar? Não estava numa empreiteira procurando salário, porque eu entendo que a missão é maior. Nós sentamos, nós não falamos de valores, não falou quanto ia ser o meu salário. A única coisa que ele disse assim: olha, eu preciso de pelo menos 6 meses que você oferta na igreja. Imagine, você é contratado para trabalhar, em vez de você aqui combinar um salário, ele está pedindo para que você dê o salário. Eu preciso de no mínimo 6 meses para que você entregue para Deus. Ele estava dizendo: eu preciso que você entre no seguro-desemprego e você receba o seguro-desemprego, porque a igreja não tem condições de te dar um salário ainda.
E eu falei, apóstolo, depois eu já tinha uma resposta, cheguei para ele, apóstolo, eis-me aqui. E eu não vou dar 6 meses, não, apóstolo, eu vou dar 10 meses para você. E na verdade nem era para ele, era para Deus. Dei 10 meses, fiquei 10 meses no seguro-desemprego, recebendo o seguro-desemprego. Ofertei para Deus o meu salário. Por quê? Foi implantado em mim um caráter de um discípulo, alguém que não anda mais por dinheiro, mas anda para o reino de Deus. Eu entendi, foi implantado, eu entendi que, Senhor, tem um discípulo aqui em Hamamatsu, tem um discípulo aqui na igreja, eis-me aqui, Senhor. Para qual missão era a missão desse discípulo? Vai lá a uma rua chamada Direito e pergunte para um homem chamado Saulo que está orando. E ele começa a questionar. Senhor, mas eu tenho ouvido o que tem se falado deste homem. Vai passando aqui. Ele tem perseguido a igreja, ele tem matado, ele tem prendido, ele tem autorizações, ele tem cartas dos líderes da sinagoga para prender todos os que invocam o seu nome. E aí, Jesus fala assim para ele, vai porque este para mim... Sabe o que o discípulo entendeu? Ele entendeu, por mais que esse homem era perverso, por mais que Saulo tinha uma fama de perseguidor, uma fama daquele que matava, daquele que prendia, daquele que era um abusador, daquele que era um espancador, daquele que era um homem perverso, aquele discípulo entendeu que a confiança que estava sendo colocado nele era o poder do evangelho que ainda transforma as pessoas. Sabe o que o discípulo entendeu? Que por mais que este homem era perverso, ele entendeu que o evangelho, as boas novas, continua transformando as vidas. Quando um discípulo entende que o evangelho transforma pessoas, ele se dispõe a qualquer missão e a falar com qualquer pessoa. Ananias entendeu que o evangelho transforma. O evangelho muda. O evangelho faz milagre na vida das pessoas. Estava numa célula, e aí eu conversando, olha, vai lá para a igreja. Aí ela estava com outra pessoa e disse assim, olhou para outra pessoa que estava com ela e disse, nossa, mas eu posso ir para a igreja? E olhou para mim assim, eu posso ir para a igreja? Eu não entendi, eu falei, pode ir para a igreja. Aí ela olhou, disse assim para a mulher, mas eu sou bi. Assim, na minha frente, eu sou bi. Na hora, eu falei assim, é aí que você tem que ir. A igreja é o seu lugar, é para lá que você deve ir. Não, mas claro que você pode. Por quê? Porque eu acredito que aquela pessoa possa ter a vida transformada. Eu não concordo com o pecado que ela carrega. E se ela chegar aqui e quiser ter uma vida transformada, eu vou acreditar que o evangelho pode transformar a vida dela. O que eu não acredito é que ela pode chegar aqui e querer viver nas mesmas práticas. A Bíblia é bem clara que Deus abomina esse tipo de pecado, mas Ele ama essa pessoa. Eu preciso acreditar que ela tenha salvação, que o Evangelho possa trazer ela de volta e construir a essência que ela tenha, e ela tem uma essência de mulher, para construir uma família, e que ela tem dentro dela o poder, um portal para trazer as pessoas do céu para essa terra, para cumprir um propósito. Eu preciso acreditar, Ananias acreditava. Então, o discipulador, o discípulo, ele acredita que o evangelho ainda continua transformando as pessoas. Por isso, o discipulador, não pare de acreditar nas pessoas. Não pare de acreditar que elas terão um futuro poderoso em Deus.
Olha pula para o versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, isso aqui é depois da conversão de Saulo. Quando chegou a Jerusalém, saiu de Damasco, ele permaneceu mais alguns dias com Ananias e com alguns discípulos. Ele saiu, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um. Como pode alguém que acaba de ter um encontro com Deus, uma vida transformada, e ele vai procurar os discípulos, e os discípulos não acreditam que ele teve uma transformação e uma vida agora vivendo para Cristo? Como? Quero te dizer, tem alguém que acredita em você. Tem alguém que não, tem pessoas que não acreditam, mas tem alguém que acredita em você. Tem pessoas que não acreditam em você, mas tem alguém que acredita. Não seja esse. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. E aí, o que eu acho lindo na história daqueles que sabem a missão, vai passando. Grava esse nome. Então, Barnabé. Então, vamos lá, todo mundo junto, então? Quem aqui não conhece essa pessoa, levanta a mão. Quem não conhece Barnabé, levanta a mão. Vamos lá, gente. Obrigado, Júnior. Vamos lá, levante a mão. Olha que eu vou perguntar, hein? Quem é Barnabé? Vamos lá, levante a mão. Quem é Barnabé, Cissa? Quem é Barnabé? Quem é Barnabé, ô Harumi? Hã? Quem é Barnabé, Dani? Oi? Quem é Barnabé, Andréia? Você levantou a mão, Massui? Por que não levantou? Tá tirando foto? Quem é Barnabé, Bruno? Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor Jesus. Continua. Assim Saulo ficou com eles e andavam com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. 29. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e o enviaram para... Olha para você ver. Quem não acreditou os discípulos, mas teve um homem que pegou Barnabé pela mão e disse aqui, Barnabé, vem aqui, eu vou te levar para uns apóstolos. Tá melhor? Lembra que a gente ensaiou. Vem aqui. Sabe o que Barnabé, eu vou contar um pouco da história dele. Quem era este homem? Esse homem teve uma missão incrível na igreja. E começou, Barnabé, eu vou levar aqui, ó aqui, apóstolo Tiago. Você tem cara de Tiago, acho que Tiago era assim, ó, fofinho, bonitinho. Pegou e começou a andar com ele. Pegou, ó, alguém te rejeitou? Não acreditaram? Eu acredito. Barnabé acreditou no testemunho de Saulo e aquilo que tinha acontecido com ele. Eu acho lindo contar os testemunhos das pessoas. Eu sempre falo de alguns. Vê, quem conhece aqui a ex-chaminé? Olha lá, ó. Quem conhece a ex-chaminé?
Sabe quem é? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Tati. Agora olha o sorriso dela. Eu conheci ela na fábrica, assim, ó. Ela, e o Ricardo sentada assim, e ela ficava em pé, fumando. Aí eu olhava, ô Jesus, tem misericórdia. E eu mal sabia que ela já estava indo para a célula. Eu conheço os testemunhos. Alguns, eu fiz parte. Eu tinha ontem uma discípula que estava ontem fazendo a prova de homilética. E ela estava contando da vida dela. A perseverança. E eu lembro que eu pegava todos os dias, aliás, todo domingo ia, pegava ela na casa dela, a gente ia para Caquigual, voltava, deixava ela na casa dela, ia no domingo, pegava ela, deixava ela depois, ia, pegava ela, levava pelos eventos da igreja, a mãe ligava, às vezes eu atendia ela, pastore, cadê minha Nia? Aí eu, já estou levando embora, senhora. E eu via. E ela querendo sair de casa. Pastor, eu quero sair de casa. Não vai sair não, menina. Você vai ficar dentro da sua casa. Não, pastor, não aguento mais. Tu vai ficar. E eu aguentei ela. Eu segurei ela 1 ano, segurei 2 anos, segurei 3 anos. Até que um dia eu dei um grito. Até quando, minha filha? Porque agora ela já trabalhava. Ela queria sair de casa, mas nem trabalhava. Como? Eu ia sustentar. Eu tinha 3. Mais um não dava conta. Mas eu vi o testemunho dela. Ela crescendo, ela permanecendo. Agora já tem uma célula na casa dela. Então, Paulo, alguém acreditou nele. Alguém acreditou. Alguém acredita em você. Ai, pastor, mas tem uns discípulos que não olham para mim, tem uns discípulos que não falam comigo, tem umas pessoas que virou a cara. Glória a Deus, tem uma pessoa que acredita em você. Eu acho tão incrível que a gente acredita, mas a pessoa não acredita. Eu acredito que você pode, não, mas eu... Vai, meu filho. Ora, meu filho. Né, Giovana? Giovana falava com ela quando eu conheci. Oh, meu Deus, passava 40 minutos, depois no outro dia. Aí, passou-se o tempo, aí eu ia falar com ela. Você está chorando de novo, Giovana? Não, pastor, eu não estou chorando, não. Eu acredito que como as pessoas são encontradas, não importa como as pessoas são encontradas, eu acredito que o evangelho transforma essas pessoas. Eu fui parar na delegacia por causa dessa menina aqui, ó. Fui parar 4 horas da manhã na delegacia. Cheguei na casa dela, abri o carro, ela entrou, ela segurou assim no meu ombro. Literalmente. Eu comecei a rir por dentro, assim, rir de gás. Era ela que estava passando sufoco. Ela que estava vivendo as experiências dela. Eu estava de boa, vivendo as minhas, e a minha era... Sabe por que eu ri? Porque eu falei, Jesus, eu achei que só eu chorava assim. Sério, quando eu era pequenininho, eu chorava assim. Aí eu falei, pronto, Senhor, é minha filha mesmo. Aí fomos, ela pegou as coisas dela, uma sacola com 2 pares de roupa, levei lá para minha casa, vamos ficar lá, minha filha, até a poeira baixar. Hoje está aí, vivendo família, célula. A gente acredita. Ó, tem um cidadão sentado ali, ó. Olha lá para ele, lá, ó, cidadão sentado. Posso falar, Ronei? Obrigado. O apóstolo William, quando encontrou ele lá em Saitama, jogado na rua com suas coisas, na chuva. É na chuva? Como alguém sai daqui para ir lá em Saitama buscar um menino? Porque acredita em você, Ronei. Alguém acredita em você. Quando a gente torna discípulo,
A gente começa a acreditar que as pessoas vão viver algo sobrenatural em Deus. Um dia alguém chegou em uma casa, bateu lá, encontrou um viciado, encontrou lá um menino, cheio de problema, uma casa destruída. Alguém pegou pela mão e disse: eu acredito em você, e começou a construir. Hoje essa pessoa se tornou um pastor, sou eu. Alguém acreditou em mim. Se alguém um dia acreditou em mim, porque hoje eu não vou parar de acreditar nas pessoas. Eu não posso, Deus me chamou a ser um discípulo, para eu tornar um discipulador, para formar aquilo que eu fui ensinado, e naquilo que eu fui formado, a formar outros, porque a igreja de Jesus continua prevalecendo, e ela vai prevalecer até a volta de Jesus. Por quê? Porque nós somos discípulos. A ovelha dispersa, mas o discípulo permanece. Barnabé, sabe quem é este homem? Na verdade, Barnabé não é o nome dele. Quem conhece Barnabé agora, como é que é o nome dele? Aplaudir o Senhor. Você tem José no nome? Ah, é por isso. É por isso. Porque tem José. Eu sou José também. José, ele foi chamado Barnabé, filho da exortação ou filho da consolação. Mas tem algo que eu gostei, que eu encontrei, que ele era o encorajador. Eu gostei disso. Barnabé é alguém que pegava a pessoa e encorajava ela. Barnabé, ele encontrou Paulo sendo dispensado. A gente não acredita em você. Aí Barnabé, o consolador, o encorajador, vem aqui: Paulo, eu acredito. Eu acredito, Paulo, que você vai ser um extraordinário homem. Aonde é encontrado ele? Atos capítulo 4, versículo 36. Estou terminando a minha introdução. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de, que significa encorajador. Olha que legal. Olha que legal. Os nomes. Vamos mudar o nome de fita isolante. Né? O engenheiro da NASA. Cara, o Gi, você dá para ele 2 palitos de fósforo, ele constrói um carrinho de rolemã para você. É um cara assim, extraordinário. Né? Eu chamava aqui o Mateus como é que fala? Coletoria. Os apóstolos viram aquele homem, vamos apelidar ele. Nós vamos dar o nome dele de encorajador. Porque todas as vezes que aparece alguém perto dele, ele não deixa morrer na fé, ele encoraja. Todo mundo que aparece, que foi dispensado, que não acreditaram, este homem, eu não sei o que ele tem, que ele confia nas pessoas, ele acredita nas pessoas, ele pega essa pessoa que está desistida, excluída, e ele leva, encoraja ele para ser um discípulo como ele é. Barnabé era o encorajador da igreja. Sabe o que está faltando no nosso meio? Discípulos Barnabé. Está faltando levantar os encorajadores. O que é um encorajador? É quando você vê alguém que está mal. Ei, não fica mal não. Esse tempo vai passar, esse momento vai passar, acredite, Deus vai tirar você deste lugar e vai te colocar num lugar extraordinário. Peguei essa menina lá,
vivia chorando, desistindo. Ela dando um testemunho: meu Deus, eu vou abandonar, eu não aguento mais. Mas eu pegava ela todo domingo eu pegava ela. Dizia: minha filha, aguente. Quantas vezes falei com ela: aguente, minha filha, isso aí vai passar, isso aí vai se tornar um testemunho. Vai acontecer um dia que alguém vai passar na mesma situação que você, e você vai começar a testemunhar. A profecia já se cumpriu aqui ontem, viu? Saindo para o carro aqui, a pastora falou: Ricardo, olha, as pregações foi legal, mas uma sua, Ricardo, na simplicidade. Ricardo, eu quase chorei, eu só não chorei porque ele não continuou. Chorei, assim, lá ele começou a descer, mas ele que mesmo pegou o ticho assim, jogou um balde de água gelado, mas a gente ia chorar. Ele nem sabia disso. Talvez foi para casa: não ministrei bem. Gente, tem que ser um Barnabé na vida dele, de acreditar. E o apóstolo William falou assim: meu filho, estou precisando de alguém na igreja. Estou precisando de alguém na igreja, meu filho, que fala Nihongo, que se adapta aqui e tal. Apóstolo, eu tenho 2 nomes. Tenho 2 nomes aqui, apóstolo. Um fulano de tal e a outra a Thaísa. Meu filho, traz essa menina, conversa com ela, fale com ela. E depois que você conversar, converse comigo. E dependendo da sua resposta, eu vou chamar ela. Eu cheguei, apóstolo, conversei com ela. Ela falou que se interessa. Conversa com ela, apóstolo. O que eu quis ser? Eu tinha acabado de sair da igreja, estava na fábrica. Não, apóstolo, não, pô, por que você vai chamar ela? Eu estou na vez, eu sou pastor, eu estou aqui, o Senhor me tirou, e agora é eu que tenho que voltar, não é ela, não, eu sou um Barnabé, eu quero ser um Barnabé na vida das pessoas. Apóstolo, ele tem uma pessoa aqui, apóstolo, fala Nihongo, ela é descolada, mora sozinha, apóstolo, acredita nela, apóstolo. Acredita nela, apóstolo, acredita que ela pode ser alguém que encaixa assim como uma luva e hoje resolve muitas coisas na igreja mais e melhor do que se eu tivesse aqui. Sabe o que eu faço como um Barnabé? Eu me alegro. É um encorajador. Aí o que acontece? Olha só o que acontece. Isso foi a história deste homem. Versículo 37. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos... Era um discípulo ele. Ele era levita, servia com o seu dinheiro. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Deveria entrar. Essa era a vida de Barnabé. Capítulo 9, versículo 30. Saulo, ele é encontrado em Damasco, ele fica alguns dias, levado para Jerusalém, ele é perseguido. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para... Da onde Saulo era? Saulo, você está sendo perseguido aqui? Vamos fugir. Foi para Cesareia. Paulo, não fica aqui não, volte para sua cidade. Volte para Tarso. Sabe quantos anos Saulo ficou na sua cidade? Gálatas capítulo 2, versículo de número 1. Quatorze anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito.
Parece que você é esquecido. Olhe para mim, parece que você foi esquecido. Quantos anos você está no ministério? Parece que você foi esquecido. Parece que você não é lembrado. Parece que você não é colocado em um lugar de posição, num lugar de responsabilidade. Paulo, ele teve uma conversão linda, maravilhosa. E de repente, alguma circunstância faz ele voltar para sua cidade e passar lá 14 anos construindo tenda. 14 anos na sua cidade, de molho. A Bíblia não vai relatar o que ele fez durante esses 14 anos, a não ser que ele era um construtor de tenda. Talvez foi o tempo para ele meditar, porque ele era da seita pior que tinha dos fariseus. Talvez ele teve uma conversão tão brusca, uma conversão assim, tão louca, tão assim, de um nada, perseguindo e agora um pregador. E ele passou 14 anos, talvez refletindo, de quem ele era. De repente, novamente, um encorajador, o consolador, foi procurar o vaso. Quero te dizer que você não foi esquecido. Deus não esqueceu de você. Atos 11:25. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a... Quanto tempo? Um ano. Um ano. Moisés, quanto tempo você está na igreja? Um ano. Eu sou Barnabé na sua vida. Não, não sou não. Deixa eu pegar o Barnabé verdadeiro aqui. Barnabé. Eu sou o Tito, né? Tito estava na história também, quando foi lá te buscar. Acho que nós encontrou lá, acho que você me encontrou, Tito. Isso aqui é suposição. Cara, eu conheço um homem. Ele teve uma experiência tão poderosa com Deus. Deus me trouxe ele na memória. O nome dele deixa eu lembrar, ele é lá de Tarso. Saulo, o nome dele. Cara, vamos lá em Antioquia. Chegou lá e encontrou Saulo fazendo tenda. Saulo, eu lembro de você, do seu encontro, do seu testemunho, daquilo que você disse que estava indo para Damasco e teve um encontro com Jesus, e ele falou que ia fazer de você algo, um vaso. Cara, não é tenda não, é vaso. Cara, eu tenho uma missão, vamos comigo. Partiu e levou para Antioquia. E assim durante um ano inteiro. Saulo, é grande a obra que Deus vai fazer na sua vida. Saulo, muito você vai padecer, mas acredita, Saulo. Acredita que Deus vai te usar, que Deus vai transformar realidades, que Deus vai levar você para os gentios, vai levar você pelas nações, vai levar você a consolidar a igreja, vai levar porque Barnabé, ele estava na igreja, Barnabé ensinava na igreja, Barnabé estava com os discípulos na igreja. Deixa eu dizer algo para você,
Não tem como ser discípulo se não está na igreja. Eu sou igreja. Eu faço parte de um corpo. Eu tenho uma identidade, eu tenho um nome, eu tenho um local, eu tenho uma sede, eu tenho um lugar onde eu sou construído, eu tenho um lugar onde eu amo, eu tenho um lugar onde eu sirvo, eu tenho um lugar que eu sou apaixonado, eu tenho um lugar que eu cuido, eu tenho um lugar que quando eu olho, eu sei de cada ponto da igreja. Paulo foi ensinado: cuide, meu filho. Paulo tem uma missão. E a missão da nossa vida, Ricardo. Se não fosse Barnabé cuidar de Saulo, Saulo não seria o homem extraordinário que foi. Tem uma missão nas nossas mãos: pegar os que não são e levar eles a serem os extraordinários na mão de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, a missão de um discipulador. Uma missão que nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós queremos ser Barnabé na vida de futuros Paulos, homens extraordinários que a Bíblia relata. Quando a gente fala da vida de Paulo, é extraordinário, mas tinha alguém que cuidou dele. Teve alguém que encorajou, teve alguém que o amou. Teve alguém que ensinou. Barnabé consolidava a igreja. Barnabé foi um homem que consolidou a igreja de Jesus nos primeiros séculos. Você sabe o que é consolidar? Você vai aprender, vai entrar agora no segundo módulo. Consolidar significa tornar sólido. Consolidar significa a solidificar. Consolidar significa estar estável. Consolidar significa fortalecer. Era a missão que Barnabé tinha, que ele carregava como discípulo. Ele fortalecia a igreja, ele consolidava os discípulos, ele tornava sólido aqueles que vinham para a igreja e começavam uma vida com Jesus. Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor, e eles jejuavam, disse o Espírito Santo: agora separem para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho. Dê um aplauso a Jesus. Tem uma obra. A obra conta com você. Conta com você, Cris. Está na Bíblia. Saulo, para ser Saulo, tinha um Barnabé na vida dele. E o Espírito Santo disse: separe. Você é separado por Ele. Separado. Domingo passado, estava saindo daqui de carro e a pastora Carol estava falando sobre você. Você mesmo, Vinícius. Ricardo, tinha que ver ele, Ricardo. A gente deu risada.
Ele estava falando dos demônios. Meu Deus, ele morre de medo. Se um demônio aparecer, ia fechar o olho. Sabe o que Deus está dizendo e disse? E você é um chamado consolidador. Sabe o que eu achei incrível? Quando eu vi e testemunharam pessoas dizendo: pastor, eles sempre são assim. Eu vi você abraçando seu irmão, que na verdade o irmão quer bater. Eu vi abraçando a irmã, eu vi os três abraçados. Eles sempre foram assim. Consolidador dos irmãos. Consolidador dos irmãos. O Espírito Santo está te separando para consolidar uma juventude. Abraçar uma juventude que está sendo excluída, que está sendo rejeitada, que está sofrendo, que está vivendo para o mundo. Possa ser que você já andou por lá, mas de lá você não pertence. Possa ser que um dia você andou por lá e aquilo possa até ser atrativo, mas não é esse o chamado que Deus tem para a sua vida. Passou no encontro, meu Deus, são as marcas de um testemunho. Por isso, Vitor, segure firme na mão de Deus, porque só assim você vai prevalecer na vida. Segura firme, como você segurou naquele dia. De onde veio? Não sei de onde veio a ideia. Deus te dizendo hoje: meu filho, segura em mim com toda aquela força, porque só assim você vai ter vida e você vai preservar a sua vida. Vocês foram chamados, separados hoje para consolidar a geração. Essa missão que Deus tem para você. Abraçar pessoas que você nunca abraçou. Vai nascer um amor tão grande que você vai saber que é só Jesus. Porque você recebeu e agora você vai dar. Feche seus olhos. Senhor, sobre a vida do Vitor e do Vinícius, a unção para consolidar, a unção, Senhor, para fazer dessa geração uma geração consolidada, firme, estável, segura e sólida. Que eles sejam futuros Barnabés na igreja, consolidando todo jovem que chega, consolidando a vida que chega, consolidando a tua igreja. Que a alegria que tem, que as histórias que eles carregam, meu Pai, possam ser histórias para fazer aquele que anda triste sorrir, para fazer que aquele que andava chorando se alegrar, para fazer que aquele que sentia dor, mas agora sinta a cura. Sejam mãos que curam e que consolidam. Fique de pé no seu lugar. Comece a orar. Espírito Santo de Deus. Jesus foi um homem incrível e teve uma ideia incrível.